Olá novamente, pessoal. Nossa última aula eu peguei meio pesado com vocês em relação a conteúdo, então eu prometo que nessa eu vou pegar super master leve, tudo bem? Na última aula nós falamos, ainda estamos falando na reforma, no que foi introduzido, na implantação do que foi, na implantação de CAPES, então nós vamos ainda dar continuidade a essa fala e nas organizações e nas políticas públicas vinculadas à reforma psiquiátrica, tá? Ainda dentro disso, então, para a proteção social, né, desses indivíduos, foram criados esses programas específicos, como o programa, por exemplo, Volta para Casa, né? Um dos princípios nós já comentamos que rege a saúde mental é a distribuição gratuita de medicamento, é um direito assistido ao paciente de saúde mental. E, como eu falei, nós vamos falar e refalar que é importante a reabilitação e a reinserção social, né? Toda reforma ela está atrelada a esse princípio, tá? Essa população ela passou por esse processo de desinstitucionalização, ela passou por esse processo, né, dessa reintrodução assistida na sociedade, né? E o lugar dela é esse, não é mesmo? O lugar do paciente com transtorno mental é dentro da sociedade, é perto da sua família, sendo respeitado, sendo amado e sendo assistido, né? Ainda em princípios que regem a saúde mental, nós temos o princípio de equidade, que refere ao direito de todos e dever do Estado em assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, de integralidade, descentralização e comando único, regionalização e hierarquização, participação popular, liberdades fundamentais e direitos básicos, onde vai ter o respeito à sua dignidade, a garantia das condições mínimas do seu desenvolver humano, tá? Ele tem o direito mínimo do seu desenvolver humano. Proteção da minoridade, vida em comunidade, no ensejo familiar, no seu ensejo social, determinação do transtorno, ou seja, ele tem o direito de ter um diagnóstico, de submeter-se a um exame apenas com fundamentação, porque muitas vezes esses pacientes eles são de transtorno mental, eles são submetidos a exames sem necessidades, por exemplo, até como exames de HIV, tá? Direito à confidencialidade, direito ao tratamento, consentimento para o tratamento, ele tem que conceder, ele tem que consentir, tá? E ele deve ser informado sobre o seu diagnóstico, sua avaliação, sobre o seu tratamento, quais são os tratamentos disponíveis para ele, quais são os tipos de medicação disponíveis, se essas medicações vão ter efeitos colaterais. Não me canso de falar, o indivíduo é um sujeito ativo da sua história, ele é um sujeito ativo do seu tratamento. Professora, mas ele tem um transtorno mental, ele não está em seu juízo normal, ele pode julgar algo, ele tem direito? Sim, ele tem direito, né? Ele tem que saber o que está ocorrendo, ele é indivíduo do seu tratamento.
nós entraríamos em outra esfera, em outro eixo. Claro, existem responsabilidades cabidas a terceiros diante a alguns julgamentos, a algumas decisões, se tiver danos, enfim, a alguns manejos ou alguns transtornos que esse paciente venha a ter e não consiga ter um julgamento adequado, né? Ou tenha rebaixamento de consciência, qualquer coisa nesse sentido? Sim, tem. Isso tem. Mas ele tem sim o direito de saber o que está acontecendo com ele, tá? Então, aqui, para a prática de estudo de vocês, fica disposto o perfil da enfermagem na atuação em saúde mental, tá? Onde vai ter todo o perfil, quais são as habilidades que são necessárias para o profissional trabalhar. Ele vai abordar a ética, cunho legal, vai trabalhar também, obviamente, sobre a praxis, os padrões de conhecimento que esse profissional tem que ter, enfim, tá? O que eu gostaria de salientar e encerrar a aula, falei que eu ia ser boazinha, o que eu queria salientar e encerrar a aula, que eu acho importante falar, tá? É que para trabalhar o técnico em enfermagem, para ele trabalhar com esse público, em relação a essa temática, ele tem que levar em consideração 3 pontos, tá? E eu separei, eu vou falar aqui para vocês quais são, tá? O primeiro ponto seria o estabelecimento de um ambiente terapêutico com o paciente de forma individualizada. Então, é muito importante estabelecer um ambiente terapêutico com esse paciente, tá? Um aspecto que eu gostaria que vocês refletissem também, o segundo aspecto, é sempre estabelecer um ambiente terapêutico com todos os pacientes. O primeiro de forma individualizada e o segundo com todos os pacientes. E o terceiro aspecto é a observação, que é o procedimento para mim mais rico da enfermagem. É a observação. Deve ser observado o comportamento do paciente, deve ser observado o comportamento do humano. Uma vez que este revelar carências, uma vez que esse vai revelar mensagens, vai revelar comportamentos, né? E aí, se vocês observarem, se o profissional ele observa qualquer tipo de demanda, até clínica muitas vezes, ele pode até informar a equipe médica, né? Então a observação é uma grande ferramenta da enfermagem. Então fica o meu abraço, fica o meu carinho com vocês, beijo grande e até a próxima aula.